Olá, seja muito bem-vindo a mais esse momento, programa Trilhas, com uma entrevista inspiradora para você sobre uma carreira que nós admiramos muito. Hoje quem está aqui é Magno Souza, um grande amigo, um grande inspirador, uma pessoa que ao longo desse caminho de muita transformação vem sendo um grande guia. E eu e Silvia Pains temos a alegria de fazer essa entrevista hoje, porque nós sabemos que mais esse momento, não só eu como ela também, nós nos sentimos muito inspiradas para tudo que estamos preparando no programa Trilhas, e com certeza vai ser para você uma bagagem de muita inspiração e de dar um gostinho de eu quero isso para minha vida também, né, Silvia? Isso aí, a gente vai falar hoje de mais uma carreira inspiradora, de mais uma pessoa que faz aquilo que ama. E hoje a gente vai conhecer a história do Magno, então eu quero apresentar aí para vocês, convidar o Magno a se apresentar e contar pra gente como que começou essa história, né? Como que começou a vida profissional dele. Oi, Paulinha. Oi, Silvia. Primeiro quero agradecer pelo privilégio de ter sido convidado para compartilhar um pouquinho da minha história. Como vocês já me apresentaram, né, meu nome é Magno Souza, eu sou pantaneiro, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas já moro em Boa Vista, em Roraima, há muitos anos. Eu vim para cá em 1987, então lá se vão mais de 25 anos, né, vivendo aqui. A minha vida é um pouco a vida como de muita gente, né? Eu vim para cá, para Boa Vista, para Roraima, para tentar um horizonte novo na minha vida. Cheguei aqui muito sem bagagem, né? Sem muita estrutura, sem experiência de muitas coisas, era muito novo ainda. Não que eu esteja velho, né? Estou bem conservado. Mas, enfim, aceitando todo tipo de desafio que o lugar pudesse me oferecer, né? Então, cheguei aqui em Roraima para trabalhar na área de comércio. Meu pai era relojoeiro e foi a profissão que ele deixou para mim. E nos primeiros anos da minha vida, diria aí 8 anos da minha vida em Boa Vista, surpreendentemente, quando eu estava buscando um novo nível de vida, um novo estilo de vida para mim, deu-se a impressão de que eu estava regredindo, né? Mas por que regredindo, Magno? Porque, como eu não tinha nenhuma estrutura e o apoio que eu tive foi quase nada, eu tive que me improvisar, trabalhar numa calçada. Então, meio Silvio Santos, né? Eu comecei trabalhando como camelô e não tenho nenhum tipo de vergonha disso, muito pelo contrário, me orgulho muito do meu início, porque foi ali que foi plantada a base de tudo. E trabalhei como camelô durante muitos anos, esses 8 anos que eu falei, improvisado como a vida de camelô é. Colocando a minha barraca na calçada e tirando todos os dias, enfrentando chuva, enfrentando o sol, enfrentando os improvisos, enfrentando a prefeitura, que não dá sossego para camelô, né? Quem nunca foi não sabe o que é. Mas foi assim que eu comecei a minha vida aqui em Roraima. Mas sempre com muita persistência, com muito foco naquilo que eu queria, que é a prosperidade. E assim eu fiquei durante esse tempo todo, até que chegou um dia que eu falei, poxa vida, eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso dar um passo à frente, eu preciso pensar em como mudar esse cenário aqui, porque a vida passa, né? A gente precisa estar sempre melhorando, sempre prosperando. E até que um dia eu me dei conta de que aqui perto existia uma montanha que eu conhecia nos livrinhos de geografia, lá nas minhas aulas iniciais de estudo. Roraima era o ponto extremo do norte do Brasil, que a gente sabe nem é, né? Hoje é o Monte Caburaí.
Mas nos livros de geografia da época dizia que o Monte Roraima era o ponto extremo. E um amigo me chamou e falou, olha, tem uma montanha ali que é muito legal, vamos lá e tal. E em 1992, a gente iniciou uma preparação, foram 4 meses de preparo para ir para um lugar onde ninguém sabia como chegava, né? Não tinha roteiro, não tinha nada disso, a gente foi como aventureiro mesmo. E fui uma vez e fiquei apaixonado pelo lugar. Realmente, a Paula sabe disso, as pessoas que já foram sabem, aquela montanha realmente ela mexe muito com a gente. E eu fui conquistado pelo Monte Roraima. Foi um amor assim, né, avassalador. Aí, quando foi no ano seguinte, tive que voltar, depois voltei no terceiro ano, no quarto, no quinto, no sexto, e lá se vão 89 vezes já de idas e vindas para o Monte Roraima. E cada vez que eu vou, é um reencontro com a minha casa, né, com o meu lar, porque ali eu estou em casa. E, enfim, essa foi um breve resumo, assim, tem muitas coisas, né, para mim contar para vocês. Acho que ao longo da entrevista a gente vai poder falar um pouquinho, mas de uma forma inicial, a minha chegada em Roraima foi essa. Eu comecei como comerciante, como camelô, e depois, com a primeira visita ao monte, foi surgindo as viagens, a organização, até que chegou a empresa que hoje é o meu meio de vida. Lindo, Magno, e realmente Monte Roraima é muito inspirador. E toca, né? Toca e transforma. Mas como que você começou, então, a associar o Monte Roraima, que virou sua grande paixão, no meio de um caminho que você já estava se arranjando profissionalmente de alguma forma? Como que você conseguiu conciliar uma grande paixão com a sua vida profissional? Olha, algumas coisas na minha vida aconteceram por intuição. Eu sou muito intuitivo, eu sou muito sensível, né, para atender a esses fluidos, essas boas energias que estão aí, né, chamando por nós. É claro que a gente não deixa de ser racional, às vezes, quando precisa, porque a vida, assim, a vida concreta, a vida civil, ela depende de muitas coisas concretas, você precisa trabalhar isso. Mas eu comecei organizando as viagens, como eu falei, fui uma vez, fui duas, depois fui ficando conhecido como organizador de viagens para o Monte Roraima. E depois de alguns anos, depois de uns 4, 5 anos, eu fiquei conhecido, né, como uma pessoa, aquele relojoeiro ali, ele organiza viagens para o Monte Roraima. E era interessante porque batiam na minha barraca, né, ali na minha loja. Hoje a gente tem uma loja, tudo bem, mas na época era uma barraca, né? E aí batiam lá pessoas das revistas, turistas, de pessoas que falavam, você organiza a viagem? Eu organizo, né? E eu ia junto, eu era organizador e guia, por isso tantas vezes na viagem. No ano eu ia 7, 8 vezes no ano para o monte. E assim, organizando, eu fui, até que chegou uma hora que eu falei assim, caramba, eu acho que dá para ganhar um dinheiro com isso. Não é só organizar, não é só ir para a montanha, né? Acho que dá para aliar o prazer com o ganho. E fui começando a organizar, ganhando. E tive a felicidade, sabe, de ter o feeling, de saber que eu precisava buscar parcerias lá fora, eu precisava ser visto lá fora, né? Ou seja, não bastava só organizar para as pessoas que chegavam. Até que um dia eu organizei uma viagem para o Ronaldo. Ele era da revista Caminhos da Terra, né, uma revista bastante conhecida na época, hoje não tem mais. E o Ronaldo fez a viagem conosco, e depois ele colocou o meu nome lá na revista, falando, olha, tem um cara lá em Boa Vista, o telefone dele é assim, assado. Naquela época não tinha e-mail ainda. E, nossa, depois que a revista foi publicada, meu telefone não parava de tocar, né? Pá, muita gente querendo como é que é e tal e tal. Até que em 2003 veio a necessidade de eu ficar formalizado como empresa. Não dava mais para... O volume foi crescendo tanto que não dava mais para você estar organizando as coisas assim no mais ou menos como eu fazia. Embora eu sempre fui muito cuidadoso com as minhas coisas, né? E então, em 2003... foi um momento onde tem aquele ditado que diz assim, que quando Deus
fecha uma porta, ele abre uma janela, né? E 2001 e 2003 eu passei por um problema muito sério na minha vida, a fase mais difícil que eu já enfrentei até hoje, aonde, só para vocês fazerem uma comparação, nós tivemos agora uma tragédia no Nepal, não foi? Terremoto, né, houve muita destruição, o país foi todo destruído, e eu comparo assim, a minha vida ficou um pouquinho pior que o Nepal naquela época, né? Então foi realmente não sobrou pedra sobre pedra. Eu tive que reconstruir através dos tijolinhos que sobraram. E quando eu estava tentando desistir de Roraima, desistir de tudo, aí veio o Monte Roraima dizendo assim para mim, não vai embora, né? Eu tenho uma proposta para você. E quando eu estava com as minhas coisas tudo encaixotadas, para ir embora de Roraima, chegou a TV Globo, né, através da Daniela Sayag, que hoje não está mais na Globo, mas é uma grande querida amiga, que queria ir para o Monte Roraima. Falou, Magda, é com você que a gente vai. E levei a Dani em 2003, e desde aí, então, aí não parou mais, o fluxo começou a aumentar, e foi quando eu fui quase que obrigado, entre aspas, a abrir uma empresa de turismo. E de lá para cá, então, aí as coisas fluíram com o vento a favor e sempre aumentando a velocidade, né? Monte Roraima nunca foi, como negócio, nunca foi igual ao ano anterior. Sempre foi melhor do que o ano anterior. E, enfim, aí entrou uma nova fase, né? Que a empresa surgiu e aí já não bastava mais ser só uma empresa, ser só um organizador de viagem. Eu comecei a trabalhar a questão da experiência, né, de trabalhar a pessoa humana, ou seja, eu tinha que dar aquilo que eu recebi da montanha. Então toda a riqueza, toda a beleza, toda a revisão de conceitos, de valores, de fé, inclusive, que o Monte Roraima me proporcionou, então eu quis, até hoje, né, eu trabalho nesse sentido, de levar as pessoas para essa transformação de vida. Claro, aliado ao trabalho profissional, capacitado, com uma equipe bastante competente, ou seja, há um lado profissional, empresarial, mas há um lado experiencial também, que para mim é o que tem mais valor. Fantástico, fantástico, Magno. Magno, tanto eu quanto a Paula, a gente trabalha muito a respeito de propósito, né? E ajudar os nossos alunos, os nossos coaches, a descobrir, ou identificar, ou criar o seu propósito. Então, a forma como, o porquê, né? O porquê as pessoas, o porquê cada uma dessas pessoas quer contribuir com as demais, o que elas querem servir para as outras pessoas, né? Como elas querem servir para as outras pessoas. Então, como que tu poderia explicar para a gente qual é o teu propósito com as viagens, né? Como que você busca servir a essas outras pessoas que te acompanham em cada uma dessas viagens? Silvia, assim, eu sempre gosto de frisar que eu tive 3 grandes momentos na minha vida. Muitos momentos bons, eu não posso negar que a vida tem sido bem legal comigo. Mas eu tenho 3 grandes momentos marcantes na minha vida. O primeiro deles, você é mãe, Silvia? Você é mãe, a Paulinha também, e eu sou pai. O primeiro grande momento na minha vida foi o nascimento do primeiro filho. O nascimento de um filho, não que o segundo seja menos, né, mas o primeiro filho é o primeiro. Então é um momento de muita força, de muita luz, assim, a gente se transforma, né? É uma mudança de vida na vida da gente para melhor. Então não há um momento para mim tão rico, tão lindo, tão sublime quanto aquele momento de ter sido pai e, no caso de vocês, ter sido mães, né? Foi um grande momento na minha vida. O segundo momento, e a Paulinha, não sei você, Silvia, mas a Paulinha vai compartilhar comigo dessa experiência, que é o voar, né? É o saltar de paraquedas, é o momento da queda livre, é a saída do avião, é aquela liberdade, né? Então, depois que a gente descobre que voar é a coisa mais fantástica do mundo, em matéria de experiência, assim, então, isso para mim foi muito marcante. Eu sou um paraquedista já um pouco meio encostado, mas eu tenho lá quase meus 1000 saltos, né? Então eu pude viver muitas coisas boas com essa experiência aí também. E quero voltar em breve, que preciso dar um jeitinho de voltar. Falei de 2 momentos marcantes, e o terceiro momento marcante foi o Monte Roraima, e continua sendo.
O Monte Roraima, ele me levou a rever conceitos de vida, como eu falei agora há pouco, né, conceitos de valores, conceitos de fé, inclusive, que agora, numa outra oportunidade, pode falar sobre isso, mudou a minha visão de Deus, essa relação com esse ser, né, que muitos denominam de várias formas. E o meu propósito nas viagens é justamente levar as pessoas a rever isso. Porque cada vez mais as pessoas estão buscando viagens de natureza, não é verdade? As pessoas querem estar em contato com a natureza, querem estar buscando esse elo com o nosso passado, na verdade. E eu tenho encontrado muito isso. Então, quando eu penso em organizar uma viagem, que seja para o Monte Roraima, mas que seja para qualquer lugar que a gente faça, o propósito é levar as pessoas a mergulhar nessa experiência de transformação. Porque, puxa vida, existem vários tipos de viagens que você pode fazer. Vai para a praia, vai para Paris, vai para Dallas, né, vai para fora do Iguaçu, existem vários nichos. Mas toda e qualquer viagem, ela deve te trazer um resultado experiencial profundo, que te faça rever os seus valores, que faça você rever metas de vida, sabe? E te faça, sobretudo, mais humano. Não é só viajar. Se você viajar, você compra um bilhete, paga, vai lá e volta, e você pode voltar do mesmo jeito. Mas o propósito das viagens, eu penso que deve ser assim, sabe? Levar as pessoas a repensar, mudar de vida. Então, esse tem sido o nosso foco. Lindo, Magno. Concordo plenamente. As viagens com transformação, eu sinto até hoje, né? Eu fui ao monte em 2011, já estamos exatos, né? Em julho agora, dia 11 de julho, fazem 4 anos, né, que eu estive lá. E até hoje eu sinto uma coisa nova que eu vou aprendendo. Então, você poder fazer isso profissionalmente pelas pessoas deve ser bem encantador, deve sempre te encher, né, te abastecer bastante com o que vem de lá também pelas pessoas. E nesse caminho de construção do seu negócio, da sua carreira pautada em viver com um propósito, você teve medo? Ah, claro, não tem como, né? Eu acho que, por mais corajoso que a gente seja, por mais arrojado que a gente seja, o medo faz parte. Eu tive medo, vários medos durante a minha caminhada e tenho até hoje. Não posso negar que eu tenho até hoje. Apesar do negócio estar bem estabilizado, estar bem consolidado, mas eu sinto medos, ainda hoje eu sinto. O primeiro medo, né, que eu tive quando se fala dessa fase nova de profissional do turismo, foi tirar o pé daquilo que era estável, que era a lojinha que eu tinha, ainda tenho, né? Era a minha fonte de renda, eu estava ali no mercadinho, consertando meus reloginhos, atendendo meus clientes, era o melhor relojoeiro da cidade, né, que legal e tal, mas o Monte Roraima começou a me puxar, né, falou, olha, vem para cá que eu tenho uma proposta para você, né, que é trabalhar com as pessoas, eu vejo muito isso, não é só vender pacote e ganhar dinheiro, não é isso, só é por consequência, né. Mas quando eu comecei a olhar que o Monte Roraima, que era o nosso carro-chefe, continua sendo, ele já estava gerando condições para mim tirar o outro pezinho lá da relojoaria, então foi um momento em que eu faço analogia assim, sabe? Como você colocar os 2 pés, você está numa canoa, né, e você precisa passar por uma outra canoa um pouco maior, e você tem que dar um passo cada vez. E aquele momento de tirar um pé de uma canoa e passar para outra é muito perigoso, porque você pode desequilibrar e cair dentro d'água e se molhar todo, né? E às vezes até machucar. Então, eu durante vários meses, eu fiquei com um pé de um lado e um pé do outro, com medo de tirar o pé e colocar totalmente do outro lado. Mas eu sou muito técnico também, né? Eu sou muito analítico com algumas coisas. E você tem que esperar o momento. Então eu fui fazendo análise de números, porque negócio é números, né? Por mais que você tenha a tua alma envolvida no teu empreendimento, no teu foco, tem toda uma força que te conduz, mas os números é que vão dizer a saúde do teu negócio. Então quando eu tive certeza de que eu já podia me manter só com esse convite maravilhoso que o Monte me fez, né? Não, agora você pode
embarcar aqui que eu garanto para você. Então eu tive esse resultado e eu perdi o medo e embarquei na empresa de turismo e aventura, né, que é a Horário de Eventos. Mas hoje você fala assim, mas Magno, mas hoje, depois de tantos anos, já são 12 anos de empresa, você ainda sente medo? Sinto, Paula. Sinto medo porque você sabe que o mercado é competitivo, né? A gente vive numa sociedade, infelizmente, é assim, é capitalista, é consumista, né? Então, você hoje, por exemplo, a gente tem 5, 6 pessoas aqui dentro da empresa, essas pessoas dependem da empresa para funcionar, você tem que lidar com concorrência, tem que lidar com qualidade, você tem que lidar com o governo, você tem que lidar com uma série de situações que o CNPJ te obriga a se relacionar, né? Então, volta e meia você tem aqueles medos assim de empresário mesmo, normal, né? De saber que as coisas precisam caminhar. Esse é o meu medo. Mas, por outro lado, eu sempre acreditei muito na minha intuição, né? Na minha sensibilidade de sentir se os ventos estão soprando. E quando o vento está soprando, no meu caso, eu nunca precisei ter medo. Eu sempre arrisquei, né? Falei, não vai, o caminho é esse, por aqui a gente vai seguindo. Muito legal. Magno, e daqui para frente, o que que você espera, o que que você está almejando aí para sua vida profissional e para sua empresa? Olha, Silvia, eu tenho até medo às vezes de falar sobre isso, porque outro dia me chamaram para fazer uma palestra numa turminha que estava se formando em administração de empresas, né? E aí eles olham a gente como referência. Poxa, o cara tá fazendo sucesso, tá bem, então vamos ouvir esse cara para ver o que tem para falar, né? E, e, e durante um momento lá me fizeram a mesma pergunta, né? Qual é o teu plano de futuro, né? E tal. Eu falei, olha, os meus planos de futuro não são tão arrojados assim como vocês que estão começando. Porque eu, na verdade, eu tenho muito mais do que eu preciso, né? Então, eu não tenho mais, eu nunca tive essa ambição, assim, exagerada de conquistar, de ter grandes impérios, de ter grandes coisas. Então, eu sou uma pessoa muito desapegada mesmo de muitas coisas que o mundo hoje oferece. Eu estou feliz na vida que eu levo profissionalmente, né? Tô bem realizado, consigo ter uma equipe legal, a gente está conseguindo fazer bastantes investimentos, ou seja, estamos tendo mais do que o necessário. Então, quando você entra nessa parte, os ganhos vêm por consequência. É claro que, agora para a Paula, a gente tem um mercado que toca a gente, né? Se você não se atualiza, se você não se capacita, se você não prospera, o mercado vem, te engole e você fica para trás, depois você passa a ter problemas também. Então, a gente está sempre avançando, sempre avançando. O meu desejo em matéria de empresa, e isso aí está na nossa visão de negócio, né, é nos manter como empresa líder de vanguarda aqui no receptivo na região. Então, eu quero sempre estar assim, despontando, fazer a empresa estar sempre bem representada, bem visível, bem competente, atendendo o máximo possível de pessoas, mas não só na quantidade, mas principalmente na qualidade, né? Esse é um foco que a gente tem um cuidado muito grande. E eu quero crescer, sim, mas eu não quero crescer desmensuradamente, né? Eu quero ter produtos que levem as pessoas a viver com qualidade e que levem, como eu falei, a repensar os conceitos de vida. Mas eu não penso assim, na estrutura física eu não quero ser muito grande. Eu quero ter produtos que levem as pessoas a vivenciar cada vez mais esse tipo de experiência que a gente tem vivenciado. Mais ou menos por aí. Isso, Magno, uma visão minimalista, acho linda. Então precisamos nos encher de planos mirabolantes, né? Nós precisamos estar felizes com o que nós fazemos, é o principal. E você poderia, Magno, para a gente encerrar essa entrevista tão boa, posso ficar conversando contigo por muito e muito tempo. Eu e Silvia podemos ficar só ouvindo os planos e os aprendizados. Você poderia deixar uma mensagem final para quem está em busca de criar uma carreira com um propósito, uma carreira de realização, mesmo nessa que a gente sente, não, todo o meu caminho. Que mensagem você deixa para essas pessoas? Paula, normalmente as pessoas que estão começando,
eu vejo assim, as pessoas têm dois desejos muito grandes. Fazer uma coisa que seja muito legal, que seja muito agradável, que seja muito gostoso, que faça ela feliz e, claro, ganhar dinheiro com isso, né? Então, são dois caminhos. Só que a gente nem sempre consegue fazer as duas coisas. Às vezes você consegue ser feliz com uma atividade que não dá uma rentabilidade legal. E às vezes você tem uma rentabilidade legal numa atividade, mas isso não te faz feliz. Então, buscar esse equilíbrio que é o X da questão. Para as pessoas que estão começando, e eu falo isso muito para minha filha, né? Olha, você tem que buscar na sua vida fazer aquilo que você gosta, né? Isso é fundamental. Então, essa questão da sensibilidade que eu te falei, para mim foi muito importante. Eu atendi a minha sensibilidade, a minha intuição me mostrou que era por aqui, eu acreditei. E, claro, você tem que procurar ser bom no que se faz. A Paulinha escreve, a Paulinha está fazendo os treinamentos, sabe? Tá por esse caminho que eu admiro demais, mas a Paulinha, ela é feliz e ela é competente no que ela está fazendo. Isso é muito importante, né? Então, para as pessoas que estão começando, muito importante, sobretudo, não focar o dinheiro como objetivo principal. Eu falo sempre isso. O importante é que o dinheiro venha como consequência daquilo que você faz. E se você faz bem feito, o recurso, o retorno financeiro, ele vem naturalmente. Pode até não ser aquele milhão, né, para você comprar um iate e estar viajando sempre, mas é importante você saber quanto é que você precisa para ser feliz. Quanto é que você precisa para ser feliz? Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Minha mensagem é passo a passo, pouco a pouco e sempre em frente. Maravilhoso, fantástico, fantástico. Eu queria continuar conversando também, mas a gente vai ter que encerrar agora, até para a entrevista não ficar enorme, né? A gente fica conversando depois aqui nos bastidores. E eu queria te agradecer primeiro, Magno, maravilhoso. Eu não te conhecia, né? Você já conhecia a Paula, eu adorei. Nunca fiz uma viagem assim para o Monte Roraima, então a minha irmã que é mais das trilhas, do pular de paraquedas, eu sou um pouco mais contida nesse sentido, mas eu acho que é uma experiência que vale a pena e se um dia eu tiver coragem para fazer, pode ter certeza que eu vou te procurar, viu? Muito obrigada a você também que está aqui assistindo. Se você quiser conhecer histórias de outras histórias inspiradoras, outras histórias de trilhas, de carreiras inspiradoras, você pode acessar o programa trilhas.com.br e se cadastrar para receber essas histórias no seu e-mail. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Um beijo. Que alegria. Beijo. Tchau, tchau.